irmãos e irmãs, vocês conhecem qual é o pecado das pessoas boas, ou das que se acham boas, ou a daquelas que acham que enganam os outros, aparentando bondade? É o pecado que Jesus apresenta no Evangelho de hoje, a hipocrisia dos mestres da lei e dos fariseus, que até agem bem, procuram fazer bem, aparentar bem, mas por causa de uma finalidade deturpada. Jesus deixa claro: vocês devem fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. O grave pecado da incoerência, da hipocrisia. A palavra hipocrisia do grego corresponde ao colocar uma máscara, ao representar um personagem. Esse é um pecado grave. Muitas vezes nos preocupamos apenas com os pecados vergonhosos, com os pecados que aparecem, que chamam a atenção, com os pecados que estão ligados mais à moralidade, e deixamos de lado esse pecado que é tão grave quanto, ou até mais, que é o pecado da hipocrisia, não viver o que se diz. Como tem aquela conhecida expressão popular: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Muitas vezes, muitas pessoas deixam de participar da igreja justamente por causa disso. Porque muitas vezes a gente fala, mas não faz. O tempo da Quaresma é um tempo que exige de nós coerência, busca da coerência, fazer concordar, entrar em acordo aquilo que eu penso, aquilo que eu rezo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu faço. Colocar tudo isso em plena harmonia, a fim de que aquilo que nós fazemos seja expressando o nosso interior e não da busca de reconhecimento, de aplauso, de aceitação. O tempo da Quaresma denuncia, desmascara a hipocrisia. O tempo da Quaresma desbastara a nossa exterioridade estéril e nos chama a uma interioridade fecunda. É claro que o bem que fazemos, de alguma maneira, ele vai aparecer, ele vai transparecer, ele vai se manifestar, mas isso não deve ser a finalidade da nossa ação, e sim a consequência dela. Por isso, que o Senhor nos conceda nesta Quaresma, por meio da interioridade, a fecundidade das nossas ações, nos liberte da tentação da exterioridade. Na exterioridade está todo tipo de esterilidade, ou seja, não serve para nada. O Papa Francisco costumava dizer, sobretudo a nós padres, aos bispos, aos religiosos de maneira geral, que o maior pecado de um clérigo, e aqui no Evangelho, Jesus está falando dos clérigos do seu tempo, os mestres da lei e os fariseus, acerca dos quais Jesus reconhece, eles têm autoridade para interpretar a lei de Moisés.
E ainda confirma: o que eles falaram vocês devem fazer, mas não imitem as suas ações. Como se Jesus dissesse: o que eles falam está certo, está de acordo com a lei de Moisés. A lei de Moisés é a expressão da vontade de Deus. O que eles ensinam está certinho, mas ainda aquilo que eles falam e aquilo que eles fazem ainda não encontram coerência. Por isso Jesus os chama de hipócritas. Acerca dos clérigos do nosso tempo, o Papa Francisco dizia que o maior pecado é o tal do carreirismo, o tal do fazer carreira. Enquanto que no Evangelho Jesus disse que o mais importante é o serviço. Por isso o Evangelho termina dizendo: o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve, que vos serve. O Senhor nos liberte da tentação da exterioridade, do carreirismo, da vaidade, da soberba, a fim de que, de fato, a Quaresma transforme o nosso interior e as nossas ações, boas ações, que inevitavelmente vão ser vistas, sejam consequência da nossa oração, da nossa penitência, da nossa caridade, e que o aparecer não seja a finalidade, pois o Pai recompensa aquilo que Ele vê no escondido, no oculto, no segredo de um coração que ora, adora e serve. Que assim seja. Amém.